A chuva caía pesada naquela noite, enquanto eu estacionava o carro em frente à casa que havíamos alugado para o fim de semana. Era uma construção antiga, com paredes de pedra escura e janelas altas que pareciam olhos observando cada movimento. As luzes piscavam por um instante antes de se estabilizarem, como se a própria casa estivesse decidindo se iria nos deixar entrar. "É aqui?" perguntou Mariana, minha namorada, olhando para o lugar com um misto de curiosidade e desconforto. "Sim, perfeito para relaxar, não acha?" Sorri, tentando esconder meu próprio nervosismo. O dono, um senhor magro de mãos trêmulas, havia deixado a chave debaixo do tapete. Antes de desligar, ele me dissera pelo telefone: "Não abra a porta dos fundos à noite. Não importa o que ouvir." Achei que fosse uma piada para assustar turistas. Afinal, histórias de casas antigas são sempre cheias de lendas. Mas assim que entrei e senti o ar frio e denso como um cobertor molhado, a frase começou a ressoar na minha cabeça. A sala de estar era grande, com um tapete vermelho desbotado e uma lareira apagada. Quadros antigos pendiam das paredes, todos mostrando paisagens nebulosas ou figuras indistintas que pareciam se mover quando você não estava olhando diretamente para elas. As madeiras do chão rangiam sob nossos pés, e o eco de nossos passos desaparecia rápido demais, como se o silêncio ali fosse mais profundo do que o normal. Logo depois de descarregar as malas, ouviu-se o primeiro som. Um toque, 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 suave, mas insistente, vindo do fundo da casa. Mariana me olhou. "Foi você?" Neguei com um aceno, o sangue correndo gelado pelas veias. Caminhei devagar pelo corredor mal iluminado, a mão firme na maçaneta de uma porta antiga e pesada. Do lado de lá, o som continuava. Toque, toque, toque. Alguém ou algo estava esperando. O retiro de fim de semana foi planejado para ser a celebração perfeita. Depois de anos de provas, noites mal dormidas e dramas intermináveis, a formatura finalmente havia chegado, e nós queríamos aproveitar ao máximo. A cabana que alugamos ficava no meio de uma colina, cercada por uma floresta densa, com um lago a poucos minutos de caminhada. Era um lugar perfeito para desconectar do mundo e nos sentir livres. A tarde começou com música alta, risadas e churrasco. Todos estavam relaxados, compartilhando histórias e relembrando momentos do colégio. Quando a noite caiu, o céu limpo revelou um manto de estrelas e a temperatura baixou o suficiente para nos reunir em volta de uma fogueira improvisada. A lenha estalava e as chamas lançavam sombras longas que dançavam nas árvores próximas. "Vocês lembram da história sobre esse lugar?" perguntou Renata, os olhos brilhando com um entusiasmo quase perverso. "Lá vem você com suas lendas de terror", disse Paulo, bufando e jogando uma pedra no fogo. "Essa não é uma lenda qualquer", insistiu ela, cruzando os braços. "Isso realmente aconteceu. Há muitos anos, um grupo de alunos do último ano veio para cá comemorar a formatura, assim como nós. Mas eles nunca voltaram para casa. Todos pararam de rir. A floresta parecia se aproximar mais, como se estivesse ouvindo. O que aconteceu com eles?" perguntei, tentando esconder o arrepio que me subia pela espinha. Renata se inclinou para frente, o rosto iluminado apenas pela luz alaranjada das chamas. "Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que desapareceram no lago, outros acreditam que foram levados pela floresta. Mas todos concordam em uma coisa: se você ouvir alguém chamando seu nome, não responda." O silêncio caiu sobre o grupo. Por um instante, o crepitar da fogueira parecia ser o único som no mundo. Então Paulo riu, alto e exagerado. "Que clichê! Se ouvir alguém chamando seu nome, não responda. Isso é ridículo, mas a tensão já havia se instalado. Naquela noite, eu me levantei para ir ao banheiro. A cabana estava fria e o vento soprava pelas frestas das janelas, fazendo as portas rangerem. O corredor era longo e escuro e meus passos ecoavam de um jeito que parecia errado, como se houvesse outra pessoa andando comigo. Depois de usar o banheiro, abri a porta e parei. Do outro lado, no fim do corredor, uma figura me observava. Era alta, mas indistinta, como uma sombra que não deveria estar lá. Por um momento, pensei que fosse Paulo pregando uma peça. "Muito engraçado", sussurrei, o coração batendo forte. A figura não se moveu. "Quem está aí?" Minha voz saiu trêmula, e então ela chamou pelo meu nome. "Lucas." Mas a voz era minha. Dei um passo para trás, trancando a porta do banheiro enquanto meu coração disparava no peito. Do outro lado, o som de dedos longos arranhando a madeira ecoou, seguido de um riso baixo e profundo. "Você não devia ter vindo."
De manhã me encontraram tremendo no chão do banheiro, incapaz de explicar o que vi. O lago estava mais escuro do que nunca, como se escondesse todos os segredos daquele lugar. E as sombras da floresta. Bem, elas nunca realmente foram embora. O silêncio da floresta era absoluto quando montamos o acampamento. As árvores ao redor se erguiam como colunas escuras, suas copas formando um teto espesso que bloqueava o céu noturno. Só os sons da natureza nos rodeavam, o farfalhar distante das folhas e o canto de um grilo perdido no meio da mata. As lanternas iluminavam nosso pequeno círculo e a fogueira recém-acendida estalava, lançando sombras dançantes nas árvores. Isso é o que eu precisava, disse Rafa, esticando as pernas e respirando fundo o ar fresco. Nada de cidade, nada de sinal de celular, só a gente e a natureza. Letícia revirou os olhos, abraçando-se contra o frio que começava a soprar. Só espero que nenhum bicho resolva nos visitar durante a noite. Bicho, sorriu Caio. Isso é o de menos. Devíamos nos preocupar com as lendas locais. Vocês sabem sobre o guardião da floresta? Ah, lá vem você com essas histórias de terror, retrucou Rafa, jogando um graveto no fogo. Ninguém quer ouvir. Mas eu queria. Sempre gostei de histórias sômbrias. O que é o guardião? Perguntei, inclinando-me para frente, sentindo o calor da fogueira aquecer meu rosto. Caio sorriu de um jeito que não gostei, uma sombra de diversão e medo em seus olhos. Dizem que ele protege esta floresta há séculos. Não é um espírito bom, não. É uma força antiga que se alimenta daqueles que ousam profanar o seu território. Se você quebrar as regras, ele vem buscar você. Que regras? Letícia perguntou, a voz baixa, como se não quisesse realmente saber. Primeiro, você nunca deve acender uma segunda fogueira depois da meia-noite, respondeu Caio. O fogo o atrai. Segundo, não siga sons que você não reconhece, mesmo que ouça alguém chamando pelo seu nome. E o mais importante, nunca toque nas pedras que formam círculos no chão. Elas são portais. Letícia bufou, mas eu percebi o nervosismo em seus olhos. A fogueira estalou mais forte e um vento repentino varreu o acampamento, fazendo as chamas dançarem como se tivessem vida própria. Todos ficamos em silêncio por um momento. Mais tarde, quando a lua já estava alta no céu, o sono veio para todos, menos para mim. Algo me mantinha desperto. A floresta parecia viva, murmurando segredos antigos que eu não conseguia entender. Olhei para os meus amigos, todos adormecidos em seus sacos de dormir. A fogueira estava quase apagada, mas o calor ainda era suficiente para afastar o frio. Foi quando ouvi um som distante. Meu nome, Lucas. Era baixo, quase um sussurro, mas claro o suficiente para fazer meu coração disparar. Sentei-me tentando escutar melhor. A voz veio de novo, mais perto agora. Lucas, vem aqui! Eu deveria ter ficado onde estava. Deveria ter lembrado das regras. Mas o medo e a curiosidade se misturaram em uma corrente que não consegui resistir. Peguei minha lanterna e me levantei, os pés pisando suavemente no chão coberto de folhas. A luz da lanterna tremulava enquanto eu caminhava para longe do acampamento. A voz continuava me chamando, cada vez mais profunda dentro da mata. Lucas, por aqui. Meus passos ecoavam sozinhos. As árvores pareciam fechar-se ao meu redor, criando uma trilha que não existia antes. E então eu vi. No meio da escuridão havia um círculo de pedras. Elas estavam dispostas com precisão, cada uma coberta por musgo antigo. No centro do círculo algo se mexia, uma sombra com olhos que refletiam a luz da lanterna. Não tinha forma definida, mas eu senti seu olhar cravar-se em mim, um peso esmagador que congelou meu sangue. A voz que me chamava agora não parecia mais humana. Ela era errada. Profunda e reverberante como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Você não deveria estar aqui. O vento soprou mais forte, apagando a lanterna. A escuridão me envolveu e um cheiro de terra molhada e podre invadiu minhas narinas. Quando senti dedos longos e frios tocarem meu ombro, finalmente gritei. Acordei no chão do acampamento, meus amigos ao meu redor. O fogo estava aceso novamente, mais brilhante do que antes, como se nunca tivesse apagado. O que aconteceu? Letícia perguntou, os olhos arregalados. Olhei para a floresta. O círculo de pedras ainda estava lá, bem visível à luz da fogueira. Mas eu não disse nada. Eu sabia que ele estava nos observando e que a floresta nunca esquece.